Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez juntos aqui para os nossos 15 minutos, um tempo para a gente meditar na Palavra de Deus, um tempo para a gente estar junto, ouvindo aquilo que Deus tem para falar no nosso coração, para trabalhar nas nossas vidas, e tenho a certeza que esse tempo é precioso para mim, é um tempo precioso para você também. Então abre seu coração para aquilo que Deus vai movimentar aí dentro de você. Muitas vezes nessa nossa caminhada com o Senhor, a gente precisa deixar o nosso coração aberto mesmo para que algumas coisas sejam arrancadas de dentro de nós. Nem tudo que está dentro do nosso coração, nem tudo que a gente ouviu, nem tudo que a gente aprendeu realmente deve permanecer dentro de nós. Às vezes Deus precisa movimentar algumas estruturas e tirar de dentro de nós para que Ele possa acrescentar o novo, para que Ele possa então colocar algo diferente dentro do nosso coração, algo que esteja realmente ligado com o plano, com o projeto dEle. Então deixa Ele fazer essa obra hoje, no seu coração, na sua vida, tomar a direção dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e trabalhar com você hoje de uma forma profunda para abençoar a sua vida. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma história que conta para nós na Palavra de Deus, num dos momentos em que Jesus é provado pelos religiosos. Nós já tivemos a oportunidade de falar de situações como essa, situações em que os religiosos de alguma forma tentavam encontrar uma falha, um erro de Jesus e poder desmerecer o discurso de Jesus como Filho de Deus, como um homem de Deus, como um profeta, como muitos pensavam. Então eles buscavam encontrar erros no Senhor Jesus. E teve um episódio então em que uma mulher surpreendida em flagrante adultério, e diz para nós a palavra que os religiosos então levam aquela mulher, tendo a certeza de que ela tinha cometido um erro, tendo a prova de que ela tinha cometido um erro, e colocam ela diante de Jesus. Ao apresentar diante de Jesus, eles trazem inclusive o relatório do que diz a lei a respeito de uma situação dessa, de uma mulher que foi flagrada em adultério. É claro que pela lei ela deveria então ser apedrejada, ela deveria ser morta. E eles então dizem isso para Jesus. Eles lembram Jesus a respeito da lei e diz: o que o Senhor diz agora numa situação dessa? A lei diz que ela deve morrer. E o Senhor o que diz? A Bíblia conta que Jesus não responde na primeira vez, no primeiro instante que eles argumentam. Então eles tornam a perguntar para Jesus: então, o que o Senhor diz a respeito disso? Essa mulher deve morrer? Ela foi surpreendida em adultério. E quando os religiosos vão falar com Jesus, eles usam desse episódio, dessa cena, para tentar colocar Jesus numa situação delicada. Eles sabiam que Jesus era misericordioso, que Jesus era amoroso, e eles trazem então a lei para confrontar o amor, a misericórdia que Jesus tinha no coração. E veja, é diferente quando Jesus foi tentado em vários momentos, ele foi provado em vários momentos em que os religiosos apresentavam situações para ele e ele, por exemplo, curava num sábado, ele realizava um milagre num sábado, e os religiosos então questionavam a lei diante daquilo que Jesus estava fazendo. Mas quando Jesus fazia aquilo, quando Jesus curava num sábado, quando Jesus fazia um milagre no sábado, é como se ele somente ele estivesse interferindo na lei, somente ele estivesse indo contra a lei na visão dos religiosos. Nesse momento agora, diante de uma mulher que foi surpreendida em adultério, se Jesus fosse contra a lei nesse momento, a situação seria um pouco mais delicada, porque não teria como restabelecer a ordem, uma vez que a punição para aquela mulher tinha esse objetivo de restabelecer a ordem. Afinal, tinha um marido, uma família que tinha sido prejudicada, e a pessoa então que adulterou deveria pagar com a própria vida. Jesus então, diante dessa situação, ele simplesmente lança para aqueles religiosos um desafio. Jesus praticamente confirma que aquela mulher que foi surpreendida em adultério, então deveria ser apedrejada. No entanto, ele diz: olha, aquele que tiver então sem nenhum pecado, então pode jogar a primeira pedra.
E Jesus se vira de costas para aquela cena, para aquela mulher. E naquele instante, então, conta para nós a palavra que eles começaram a avaliar a si mesmo e começaram a perceber que eles não estavam aptos para aquele momento e então largaram as pedras. Diz a palavra que os mais velhos primeiro começaram a deixar aquela cena e depois os mais jovens. E quando Jesus volta de novo para aquela mulher, só está ele e a mulher. E aí então vem o versículo que nós compartilhamos com vocês, que nós citamos João 8:10, onde Jesus ergue e olha para aquela mulher, não vê mais ninguém senão aquela mulher, e ele pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Na hora que Jesus pergunta aquilo para aquela mulher, a mulher com um coração leve, olhando para Jesus, ela diz: ninguém. Jesus então diz para aquela mulher: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, sem dúvida, não estava aprovando a atitude daquela mulher. Ele não estava aprovando o adultério daquela mulher de forma nenhuma. Não era essa a intenção. No entanto, muitas vezes, aquelas pessoas que estavam ali, os religiosos, quando acusavam outras pessoas, eles estavam simplesmente achando que eles seriam melhores se de alguma forma eles acusassem outras pessoas. Daí eu digo, esses são os religiosos daquele tempo, mas nos tempos de hoje, muitos se portam ainda da mesma forma. Muitos ainda se colocam da mesma forma, porque ao acusar outros, eles se sentem melhor. É como se, ao rebaixar outras pessoas, eu me sentisse então um pouco melhor. Como se, ao acusar as pessoas dos seus erros, das suas falhas, os meus erros e as minhas falhas não precisassem ser trabalhados naquele momento. Acontece que a lei, ao apontar o erro, apontar o que era o pecado, o que era a falha, o que não poderia ser feito e o que deveria ser feito, a lei tinha um objetivo de acusar o erro, de mostrar o erro, mas também tinha o objetivo de que, de alguma forma, as pessoas, por entender o que era o erro, se tornassem pessoas melhores. Mas não aconteceu isso com os religiosos. Eles não se tornaram melhores porque eles estavam acusando ou estavam condenando aquela mulher. Não existia, por aquela condenação, por apontar o erro para aquela mulher, não existia melhora nenhuma naqueles homens. Eles não estavam, então, melhorando. Eles não estavam sendo superiores, ou eles não estavam sendo purificados ao entender, ao olhar até mesmo para uma penalidade que uma mulher estava sofrendo. Nada de bom estava acontecendo com eles. Pelo contrário, as coisas ruins estavam fermentando no coração daqueles homens, ao ponto deles serem os acusadores, ao ponto deles se levantarem contra aquela mulher. Jesus, ao olhar para essa cena e dizer, então, aquele que não tem nenhum pecado, aquele que se considera justo, aquele que se considera puro, então atire a primeira pedra, diz o texto que aqueles homens começam a olhar para dentro do coração deles mesmos e começam a avaliar a sua vida e começam a entender a sua vida. E dá para a gente perceber que aqueles homens se condenaram a si mesmos. Quando eles largaram as pedras, é como se eles estivessem dizendo: eu não estou apto a julgar essa mulher. O que Jesus faz naquele momento, o que Jesus opera naquele momento, realmente é uma transformação. Naquela hora, Jesus então consegue fazer com que aquela situação trabalhasse no coração daqueles homens pecadores. Com certeza trabalhou no coração daquela mulher que foi perdoada do seu pecado e foi conduzida para que não pecasses mais. Mas aqueles homens foram trabalhados e na dureza da acusação eles não seriam trabalhados. Eles foram então avaliados por eles mesmos. Eles foram então constrangidos diante daquela situação. Muitas vezes a gente avalia as pessoas baseado em algumas regras, em alguns modelos, em alguns juízos. Mas se nós avaliássemos as pessoas baseados na nossa imperfeição, nós iríamos querer melhorar antes. Íamos querer buscar o perdão antes.
Nós íamos querer sarar antes, para depois olhar para as outras pessoas. Jesus, naquele momento, ensina aqueles homens a olhar antes para eles e depois para o outro em relação ao juízo. Eu e você somos convidados a essa prática, a nos posicionar dessa forma. É fácil a gente acusar os outros, mas que tal se a gente melhorasse por nós mesmos e não por diminuir os outros? Se nós avaliássemos a nós mesmos e não aos outros, se nós julgássemos a nós mesmos e buscássemos ser melhores, com certeza Deus quer trabalhar na minha vida, na sua vida, para que a gente seja cada vez melhor. Deus quer trabalhar na minha história e na sua história, para a gente ser cada vez mais puro, cada vez mais santo, cada vez mais próximo da vontade do Pai. O outro é o outro. Eu posso fazer diferença na minha vida, nessa avaliação, nesse juízo. Eu não preciso julgar os outros, mas a mim mesmo eu preciso urgentemente. Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por podermos olhar para a Tua palavra, para a Tua verdade e ela ser como um espelho que nos mostra o que passa no nosso coração. Nós queremos ser moldados, queremos ser transformados, queremos ser melhores. Não queremos, ó Deus, transpor esse espelho simplesmente para olhar os outros, mas queremos olhar para nós mesmos. Nos ajuda então, Deus, a olhar para dentro de nós e ver aquilo que precisa ser mudado. Muitas coisas é o Senhor que vai fazer e nós contamos com a Tua misericórdia, mas muitas coisas são renúncias, são mudanças, são decisões nossas e nós contamos com a Sua ajuda, Senhor, com o mover do Teu Espírito, para que a gente consiga ser melhor, que a gente consiga se aproximar mais do Senhor, do Teu plano, do Teu projeto. Toma as nossas vidas, nos abençoa nessa tarde, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família e faz de nós, ó Deus, pessoas melhores. Que seja, Deus, os nossos olhos voltados para as nossas atitudes e para aquilo que o Senhor tem para nos orientar. Aí sim, Deus, sabemos que iremos exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente sua casa, que Deus abençoe a sua família, fortaleça você e te dê muita direção nesses tempos para as suas escolhas e para as suas decisões, em nome de Jesus.